É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para escutar a voz de Deus que fala pela sua palavra. É o programa Bíblia no meu dia a dia. E esse programa existe por causa de você, para que nós estejamos juntos meditando a palavra de Deus, rezando com essa palavra e deixando com que essa palavra de Deus, essa voz de Deus conduza os nossos passos, nos leve à conversão sincera e nos faça avançar no caminho de santidade. Vamos suplicar ao Divino Espírito Santo para que Ele nos ilumine e nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Daremos mais um passo no nosso estudo bíblico. Então, pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, o lugar onde você faz as suas anotações, e anota aí o texto que nós vamos meditar hoje, Êxodo capítulo 9, versículos de 13 a 35. Êxodo capítulo 9, versículos de 13 a 35. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. O Senhor disse a Moisés: levanta-te cedo, apresenta-te ao faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa partir o meu povo para me prestar culto, pois desta vez vou desencadear todas as minhas pragas contra ti mesmo, teus ministros e teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Se agora eu já tivesse estendido a minha mão para te ferir, a ti e a teu povo, com a peste, terias desaparecido da terra. Entretanto, eu te poupei precisamente para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. Mas tu ainda continuas usando de prepotência contra o meu povo, não o deixando partir. Pois fica sabendo que amanhã, a esta hora, farei cair uma chuva de pedra tão pesada como nunca houve no Egito em toda a sua história. Manda, pois, pôr a salvo o teu gado e tudo o que tens no campo. Toda pessoa ou animal que se encontrar no campo e não for recolhido sob um teto, morrerá quando cair o granizo. Alguns dos ministros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, mandaram os escravos e o gado refugiar-se sob um teto. Mas os que não deram importância à palavra do Senhor deixaram os escravos e o gado no campo. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia granizo em todo o Egito sobre as pessoas, animais, sobre toda a vegetação do Egito. Moisés apontou a vara para o céu e o Senhor mandou uma trovoada de granizo. Caíram raios sobre o país e o Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu uma chuva de pedra, acompanhada de raios e relâmpagos, tão forte como nunca houve no Egito em toda a sua história. O granizo castigou em todo o território do Egito tudo que estava nos campos, tanto pessoas como animais. Atingiu também toda a vegetação e destroçou todas as árvores do campo. Só na terra de Gessém, onde moravam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez eu pequei. O Senhor é que está com a razão. Eu e o meu povo somos os culpados. Suplicai ao Senhor: basta dessas terríveis trovoadas de granizo. Eu vos deixarei partir. Não ficareis aqui por mais tempo. Moisés disse: quando eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Cessarão os trovões e deixará de chover pedras, para que saibas que ao Senhor pertence a terra. Mas sei que tu e teus ministros ainda não temeis o Senhor Deus. Perderam-se a cevada, o linho, pois a cevada ainda estava em espiga e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não se perderam por serem tardios. Moisés retirou-se da presença do faraó e da cidade com as mãos estendidas ao Senhor. Cessaram as trovoadas e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que haviam cessado a chuva, o granizo e os trovões, tornou a pecar.
ele e seus ministros endureceram o coração. O coração do faraó permaneceu endurecido e não deixou partir os israelitas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. É impressionante perceber, a partir do texto que nós acabamos de ler, a paciência de Deus. Apesar de Deus estar enviando aqui essas pragas, e nós estamos na 7ª praga, no 7º sinal, não é? É o 7º sinal, nós vamos perceber a paciência de Deus. Ele vai dizer ao faraó, olha, se eu quisesse, eu já teria eliminado você, o seu povo, os seus ministros. Porém, eu não fiz. Isso é importante a gente perceber. Versículo 15, já agora eu poderia ter estendido minha mão para te golpear com a peste, a ti e o teu povo, e já terias desaparecido da terra. Entretanto, eu te poupei por isso, para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja proclamado sobre toda a terra. Existe uma intenção nesses sinais. A intenção da conversão do povo, da conversão do faraó, dos seus ministros. Porém, a conversão depende da abertura do coração. E nós vamos perceber exatamente no texto quando alguns ministros do faraó acreditam na palavra, protegem o seu rebanho, o seu povo, né, os escravos, porque acreditavam já na palavra de Deus. Outros não acreditaram, outros mantiveram lá o seu rebanho, os seus escravos, e tudo foi eliminado pelos granizos. A paciência de Deus. Ao mesmo tempo, o faraó demonstra um certo arrependimento. Na verdade, não era um arrependimento sincero de conversão. Era um desejo que a praga cessasse. No entanto, que quando Moisés estende o cajado, Moisés já desconfia que não haveria ali uma conversão sincera, né? Mas sim um desejo que a praga cessasse. Quando Moisés estende as mãos e o cajado para o alto e cessa os relâmpagos, os trovões, os raios e os granizos, de novo, o faraó endurece seu coração junto com seus ministros e não permite o povo sair. Veja bem, um Deus paciente, mas um Deus que quer também mostrar o seu poder para que ele seja reconhecido sobre toda a face da terra. Sobre toda a face da terra. Sobre a história. Porque onde o povo de Deus estiver daqui para frente, se recordará de tudo o que Deus fez por eles. Mas existe algo que sem esse algo, essa virtude, ninguém entrará no céu. Ninguém receberá a coroa da vitória. Ninguém viverá a experiência de uma transformação genuína, verdadeira. E aqui, os sinais, essas pragas no Egito, elas estão sendo estabelecidas exatamente para fazer com que o orgulho, a vaidade e a soberba do Egito caia e seja demonstrado o poder, a autoridade, a força e a soberania de Deus. E aqui está a virtude que eu e você precisamos cultivar no coração, porque é nessa virtude que nós experimentamos a verdadeira conversão e que as portas do céu se abrem para nós, a virtude da humildade. Nós temos que ser humildes em reconhecer Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos buscar a humildade de coração, a humildade diante das pessoas, a humildade diante daqueles que são submissos a nós. Toda altivez, orgulho, vaidade, soberba, vanglória, meus irmãos, tudo o que nós temos e somos veio de Deus. A vida que agora habita a nossa vida, a nossa alma, tudo veio de Deus. A única coisa que nós temos são as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, que devem ser, sinceramente, arrependidos com humildade e verdadeiramente arrependidos, porque muita gente tem conversões momentâneas por interesses, como teve o faraó. A nossa conversão tem que ser verdadeira, mas para uma conversão verdadeira é preciso que haja humildade.
Hoje, peça a Deus a virtude da humildade durante todo o seu dia. Se você está fazendo o estudo conosco à tarde, no final do dia, adentre à noite suplicando a humildade. Durma, antes de dormir, peça a Deus a humildade. Acorde amanhã e fala: Deus, me dê a virtude da humildade. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A conversão verdadeira, duradoura e autêntica se estabelece a partir da virtude da humildade. O nada diante do tudo em maiúscula. Ele é o soberano. Sua palavra é irrevogável e com o seu amor nos atrai para o caminho de santidade e justiça. Sem a humildade não entraremos no céu, pois a porta é estreita e somente os humildes conseguirão passar por ela. Humildade é fundamental. Não existe céu para nós sem humildade. Não existe verdadeira conversão. Muitas pessoas se convertem por interesse. E essa conversão por interesse é momentânea. Não é sincera. Quando nós nos convertemos por convicção, humildade, se Deus falou, é palavra de vida eterna, eu vou obedecer. Porque é o tudo que está dizendo. Aquele que é o soberano e eu sou o nada. Eu só tenho que obedecer, segui-lo, honrá-lo, amá-lo de todo o coração. Vamos rezar? Senhor, nós estamos inseridos num contexto, num mundo de tantas vaidades, de tanto orgulho, de tanta soberba, de tanta vanglória. Não nos deixe contaminar por esse mundo, por essas atitudes. Se existia em mim e nos meus irmãos que agora estão rezando comigo, reagindo a essa palavra, orgulho, vaidade, soberba, vanglória, nos liberte hoje, concedendo a nós, pela força do seu Espírito, a virtude da humildade, do humus, da capacidade de entender-me pequeno, nada, diante do tudo que é o Senhor. Isso não diminui em nada, Senhor Deus, aquilo que o Senhor faz e realiza em mim. Pelo contrário, só potencializa, porque me dá a capacidade de reconhecer que tudo vem de vós, é por vós. O que é meu são as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas inconstâncias. Mas o que é seu é todo o bem e graça que estão sobre a minha vida. Conceda a mim, conceda a cada um dos meus irmãos essa virtude. Eu vou suplicá-la durante todo este dia, porque eu quero passar pela porta estreita. A porta larga que leva para o inferno é a porta dos orgulhosos, dos soberbos, daqueles que se inflam de vanglória e por isso precisam de uma porta larga. Agora, a porta estreita é para os pequeninos, os humildes. E eu quero passar por essa porta. E eu sei que os meus irmãos e as minhas irmãs também querem. Conceda-nos esse dom, essa virtude. Amém. Busque isso. Analise a sua vida, veja se não tem orgulho, vaidade, soberba, vanglória e rompa. Suplique. Deus não vai negar aquilo que é para a sua salvação. Isso é uma grande verdade. Mas peça insistentemente, com humildade, porque é para a sua salvação. E Ele te concederá essa virtude da humildade. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.